Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E olha só, o tema da nossa aula hoje é o gênero textual carta, tá? A gente tem trabalhado vários gêneros, não é isso mesmo? E hoje a gente vai dar continuidade com esse gênero que você pode até estar se perguntando, mas professora, será que ainda se escreve carta? As pessoas ainda utilizam esse gênero textual? Mesmo com o avanço da tecnologia, ainda tem muita gente que gosta de escrever cartas, tá? Inclusive, eu sou uma delas. Eu gosto muito de escrever cartas. E eu acho muito importante a gente não relaxar com esse gênero textual e continuar aprendendo sobre ele, porque a partir da escrita de uma carta, a gente consegue escrever outros tipos de texto. Então, não relaxa aí, presta bem atenção nesta aula, tá? Que essa aula vai estar bem interessante e a gente vai conhecer a estrutura de uma carta. É muito importante saber como esse gênero textual está estruturado. Para tornar essa aula mais inclusiva, olha aqui, deste ladinho, bem pertinho de mim, está Jéssica. Bom dia, Jéssica. Eu agradeço a participação de Jéssica. Sabe por quê? Porque Jéssica consegue levar essa aula a mais pessoas. Ela inclui mais pessoas na nossa aula e isso é muito importante, não é? A inclusão das pessoas, mais pessoas assistindo a nossa aula, não é? Mais pessoas aí participando dessa aula com efetividade, tá? No chat, a professora Verônica, né, já está organizada aí para a aula dela, que hoje vai ser bem interessante. A gente vai conseguir viajar, crianças. Então, não percam a aula que vai... Assim que terminar a minha, começa a aula de matemática e a gente vai fazer um passeio bem legal, viu? Inclusive, a gente até já pensou no final dessa aula propor uma vaquinha. Porque eu e a professora Verônica, que eu vou dar bom dia a ela, daqui a pouquinho a gente pretende fazer essa aula ao vivo no local, tá? A gente pretende fazer uma externa com a TV nova e precisamos de uma vaquinha. Eu tenho certeza que todo mundo aí que está assistindo essa aula e que vai assistir a aula de matemática vai participar dessa vaquinha com muita alegria, porque eu e a professora Verônica queremos mostrar tudo detalhadamente desse passeio que a gente vai fazer, tá? Se você gostou da ideia dessa vaquinha, já escreve uma cartinha para mim, dando o seu feedback sobre essa vaquinha, tá? A professora Verônica está lá no chat verificando a participação de vocês e vou dar um bom dia para ela. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esté. Bom dia, crianças. Tá certo, professora Esté. Então quer dizer que a gente vai viajar. E de fato sim. Iremos viajar. E a gente está esperando aí, vamos fazer o bonde da EMAD. Os alunos da EMAD vão viajar conosco. Simbora para a aula de português, tem muita coisa aí para a gente aprender com a professora Esté. Simbora. É verdade, professora Verônica. Então, já sabem, não é, que a nossa aula está sendo exibida ao vivo, TV Nova Nordeste 22.2. À tarde tem reprise, posteriormente a gente tem essa aula no YouTube, no canal Educa Recife. E você também tem o aplicativo, não é, que você pode prestar bem atenção nos detalhes dessa aula através do aplicativo do Educa Recife. Pode apontar a câmera do seu celular se você ainda não baixou e ir direto para o aplicativo do Educa Recife e não perder nenhum detalhe dessa aula. O material é esse, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, que vai ajudar, não é? Essas aulas vão ajudar você a responder esse material, a preencher esse material com muita tranquilidade. Se organiza que a aula já vai começar. A verdade é que a aula já começou, porque eu já falei do gênero textual, não é, que a gente vai estudar hoje, mas eu vou começar com um livrinho bem interessante que tem uma cartinha. Olha só. O livrinho é esse que você pode pesquisar, tá certo? Aí, procurar aí na internet sobre esse livrinho. É bem interessante. Eu fiz a leitura dele, eu tenho um livrinho físico. Achei muito legal, tá?
Esse livrinho Carteiro Chegou é de Janete e Alan Alberg. É bem interessante, viu, esse livrinho. A leitura dele é muito gostosa. E dentro desse livrinho tem uma cartinha, sabe de quem? De Caixinhos Dourados, tá? Tem uma cartinha dela para os ursinhos. E a gente vai fazer a leitura dessa cartinha para a gente pensar sobre o gênero textual carta. Olha só, vamos ler essa cartinha. A tela vai ficar bem cheia porque a cartinha ela é pequenininha, tá? A gente não vai conseguir fazer a leitura aqui, eu lendo para vocês. Eu prefiro que, na medida que eu for lendo, vocês também acompanhem a leitura comigo. Vai ficar mais legal. Olha só o que diz aí a carta inteira, tá? Só que eu dividi a carta em pedaços para que você não perdesse nenhum detalhe dessa carta. Por quê? Observe aí a estrutura da carta, que até Caixinhos Dourado já soube estruturar a cartinha, esse gênero textual. Então, é importante que você também saiba estruturar esse gênero textual, tá? Primeira coisa, a cartinha tem que ter uma saudação. E eu tenho aí logo em cima a saudação. Queridos senhor e senhora urso. Aí tem aí, querido ursinho. Agora eu vou para o desenvolvimento da carta. Sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Olha só, tenho aí a saudação e o corpo da cartinha. Presta atenção nesse corpinho aí da cartinha, que ela contou tudo o que aconteceu, não é? Tudo que ela fez, disse que sentia muito o que ela havia feito, não é? Contou também a reação da mãe quando soube o que ela fez, não é? Na casa dos ursinhos, não é? Que ela não comia o mingau em casa. Olha só, para fazer vergonha a mamãe, ela foi comer o mingau dos ursinhos. Isso é muito feio mesmo. E depois a mamãe ainda ficou muito brava porque ela quebrou a cadeira. Então o papai dela vai consertar a cadeirinha, não é? Para que os ursinhos perdoem Caixinhos Dourados. Aí logo abaixo, não é? Eu tenho o restante da leitura aqui, tá assim, olha. É a despedida de Caixinhos Dourado. Tem assim, um beijos, Caixinhos Dourado. Aí tem PS, gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Então, Caixinhos Dourado vai fazer 8 aninhos, não é isso? Então, verificou que Caixinhos Dourados já sabe fazer uma cartinha, já sabe estruturar muito bem a cartinha, não é isso? E a gente também precisa aprender assim como Caixinhos Dourados. Então, você já recebeu uma carta de alguém? Já fez alguma cartinha aí para o amiguinho em sala de aula? Vamos observar os detalhes para na hora da escrita você não se perder. Olha o carteiro correndo aí para levar uma cartinha, não é? Então, hoje mesmo com o avanço da tecnologia e existindo outras formas de comunicação, a carta ainda é bastante utilizada, é verdade. A gente tem o WhatsApp para se comunicar, a gente tem o e-mail, não é isso? Que até parece com a carta, tá? A estrutura do e-mail é bem parecida com a carta. Mas ainda existem outras pessoas que preferem fazer uso da cartinha a próprio punho, tá? Inclusive, existem algumas cartas, tá? Cartinhas de amor, cartinhas de reclamação, não é? A cartinha ao leitor, entre outros tipos de carta. Por isso que é tão importante a gente conhecer a estrutura de uma carta.
ela deixou de ser apenas no papel, não é? E agora está presente no meio eletrônico através do e-mail. Mas não quer dizer que ela ainda não seja usada por outras pessoas, não é? Tá lá o e-mail com a mesma estrutura, por isso que é importante a gente conhecer, não é? A estrutura da carta, porque o e-mail é bem parecido, tá? Só que ele é por meio eletrônico, tá? Eu digito no meu computador o e-mail e envio a mensagem. A carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de se corresponderem entre si, não é? Trocar a mensagem, não é? Ver, não é? Tudo que está acontecendo, às vezes contar algum detalhe, né, da vida que quer, não é, expor para a pessoa que vai receber a carta, não é? Porque existe o emissor, não é? Que é o remetente, tá? E existe a pessoa que recebe a mensagem, tá? Que é o destinatário, que é o receptor daquela mensagem, tá? Então, quando a gente faz uma carta, a gente conta as novidades, a gente troca informações, a gente envia notícia, recebe notícia, não é? E geralmente a gente faz isso para familiares e amigos, tá? A carta, como eu falei para vocês, é um tipo de texto, não é, que tem uma estrutura, não é, que é bem dela, tá? É uma estrutura específica desse gênero textual. Então, eu preciso ter, como na cartinha de caixinhos dourado para os ursinhos, ela tinha lá, ela não colocou local e data, tá? Ela esqueceu, mas ela tinha a saudação, ela tinha o corpo da carta, ela tinha a despedida e ela também tinha a assinatura, tá? Então, é importante a gente conhecer essa estrutura. E eu já vou agora chamar a professora Verônica novamente e verificar como é que está a participação no chat, se ela gosta de escrever carta, se as crianças que estão aí também gostam de escrever carta. E aí, professora Verônica? Então, professora Esther, tem uma fofa aqui muito linda chamada Anne, que diz que ama a gente do Educa Recife e que ela estava preocupada porque não estava conseguindo ver a imagem no aplicativo, mas eu expliquei para ela que podia assistir pela televisão. Depois ela mandou uma mensagem dizendo que está tudo bem. E, Anne, conta pra gente se você gosta de escrever carta, Anne, para eu contar para a professora Esther, tá certo? Coloca aí no aplicativo se você gosta de escrever carta, se você já escreveu carta. Professora Esther, respondendo sua pergunta, gosto sim de escrever carta. Quando criança, minha mãe sempre estimulava a gente a escrever carta para a avó da gente, né? A gente morava em outro estado, bem distante, e minha avó morando aqui, então a gente escrevia, sim, cartas para minha avó. Que legal, é muito bom, não é, professora Verônica? É, e é melhor ainda receber a resposta. É, muito bom mesmo. Então, por isso que a gente está estudando sobre o gênero textual carta, porque a gente precisa conhecer a estrutura dele, não é? Precisa saber a linguagem utilizada, não é? Eu posso utilizar uma linguagem mais formal quando eu estou escrevendo uma carta para uma pessoa importante, para uma pessoa que eu não conheço, tá? Então, eu vou usar a linguagem mais formal. Mas quando for uma pessoa da minha família, que eu tenho mais intimidade, eu uso a linguagem informal, sem me preocupar muito com os detalhes, tá, da língua portuguesa, tá? Não estou dizendo que você não vai obedecer às regras de pontuação, de acentuação, não. Mas você relaxa nessa linguagem, tá? Porque é uma linguagem mais informal, é uma linguagem mais simples, eu não preciso usar termos, não é? Rebuscado, coisa difícil, palavra difícil, não. Eu uso uma linguagem tranquila, que qualquer pessoa que receber a minha carta vai ler com a maior facilidade, não vai ter que buscar um dicionário para pesquisar uma palavra que eu vou colocar, tá?
Mas quando eu vou escrever para uma pessoa importante, eu tento melhorar essa escrita, eu tenho todo o cuidado, eu reviso o texto várias vezes, eu observo sinais de pontuação, não é? Mas para a família, relaxa um pouquinho e escreve aí a sua cartinha. Depois, para escrever uma carta, o que é que eu preciso para escrever uma carta? Tem alguns passos que a gente vai observar agora, tá? Primeiro passo é que você precisa da data. Logo em cima você precisa da data. Observe essa cartinha aí. Eu coloquei a data, não foi? Recife, 9 de agosto de 2022. Olha só, data, não esquece disso. Me localizei, eu estou em Recife. Aí coloquei a data, coloquei o mês, não é? E o ano. Depois eu vou fazer uma saudação, olha aí. Olá, professora Esther. Essa é a saudação. O meu slide deu uma travadinha, mas eu vou conseguir. Depois eu tenho o desenvolvimento da carta, que é nesse pedacinho que tem assim, estou com saudades. E logo no final eu faço a minha despedida. Beijos e até breve. E a assinatura é muito importante. Olha quem escreveu a carta, Fabiana, tá? Então não esqueça de assinar a sua cartinha na hora de escrever. Agora, e para enviar uma carta? Também tem detalhe na escrita e tem detalhe na hora de enviar uma carta. Eu preciso de um envelope e nesse envelope eu tenho destinatário, não é? Que é a parte de trás do envelope, tá? O verso do envelope ali atrás é o destinatário, é para quem vai a carta. E depois eu tenho um remetente, que sou eu. Se eu estou enviando a carta, eu sou o remetente. Eu preciso colocar o meu nome, o endereço e preciso também do código de endereçamento postal, que é o CEP, tá? Por quê, professora? Porque com o CEP vai facilitar a entrega da minha carta. Se o correio não encontrar aquele endereço, sabe o que é que acontece? Essa cartinha volta para mim, não fica lá nos correios, tá? Outro detalhe, o caminho da carta é porque você escreve a carta e acha que ela já vai chegar no passo de mágica, é enganado. Você precisa colocar essa carta nos correios, precisa de um selo, tá? E essa carta vai viajar. Vai viajar. E os correios têm funcionários lá trabalhando para entregar essa carta no tempo certinho, tá? Os correios trabalham 24 horas por dia para garantir a entrega da sua carta, tá? Acontece uma triagem da carta, elas são separadas por CEP, tá? Pelo Código de Endereçamento Postal. E vai chegar aí na sua casa, porque cada funcionário do correio vai para um determinado local e faz essa entrega. E no Brasil, para a carta chegar no local, né, da entrega, não é? Ela pode demorar de 1 a 3 dias, dependendo da localidade, tá? No exterior já demora mais um pouquinho, é de 8 a 10 dias. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse gênero textual e escrevam muitas cartinhas, tá? Até a nossa próxima aula daqui a pouco. Tchau, tchau, crianças!